Olá, hoje a gente vai mergulhar em algo que, assim, afeta a vida de todo mundo, mesmo que a gente não perceba muito bem. O direito administrativo. Parece um nome complicado, né? Pois é, mas estamos falando basicamente das regras do jogo entre o cidadão e o Estado. Nossa missão hoje, com base nos materiais que a gente analisou, é entender de onde veio essa ideia, por que ela existe e como, sei lá, um filósofo do século XVIII e uma tragédia na França moldaram o jeito como a gente lida com o governo até hoje. E olha, essa não é uma discussão só para advogados, não. Entender a origem dessas regras é entender os nossos próprios direitos e também os limites do poder do Estado. Certo. A gente vai focar em 3 pontos centrais. Como tudo começou, o que de fato é essa tal de administração pública e como o Brasil escolheu controlar os atos do governo se a gente comparar com outros países. Ótimo. Então vamos lá, vamos começar a desvendar isso. O ponto de partida que o material aponta é a França pós-revolucionária. E ali, duas ideias explodiram na época. A primeira, do Montesquieu, sobre a separação dos poderes, legislativo, executivo e judiciário. A clássica. E a segunda, que era ainda mais radical, era a ideia de um Estado de direito, ou seja, a noção de que o rei, o governo, o Estado, todo mundo está debaixo da lei. Ninguém está acima dela. E no meio desse furacão todo de novas ideias, surge a peça-chave, o Conselho de Estado francês, lá em 1799. Mas a razão para ele ser criado, é isso que torna tudo fascinante. É aqui que a história fica boa. Os revolucionários, a burguesia que tinham acabado de tomar o poder, eles tinham um pavor do poder judiciário. Um pavor. Eles olhavam para os juízes e viam uma cara do regime antigo, da monarquia que eles tinham acabado de derrubar. A desconfiança era total. Exatamente. Então eles pensaram, não vamos deixar que esses juízes julguem os atos do nosso novo governo. A solução foi criar um órgão dentro da própria administração para resolver os conflitos do Estado. Nossa, Foi uma decisão que nasceu do medo e da desconfiança. que loucura! Então a desconfiança dos revolucionários nos juízes foi tão, mas tão grande que eles criaram um sistema paralelo que define o direito na França até hoje. Basicamente, sim. É um rancor que durou séculos. Uau! E que evoluiu, claro. No começo, o Conselho de Estado operava no que a gente chama de justiça retida. As decisões eram preparadas, mas, assim, a palavra final era sempre do chefe de Estado. Ah, entendi. Então a justiça retida é tipo um estagiário que pode escrever o relatório todo, mas o chefe tem que assinar no final para valer alguma coisa. É uma ótima analogia. É isso mesmo. Mas em 1872, esse estagiário foi promovido. O Conselho de Estado ganhou autonomia na fase da justiça delegada. Certo. A partir dali, a assinatura dele passou a valer por si só. As decisões se tornaram definitivas. E o que consolidou esse poder todo não foi uma lei. Foi a tragédia de uma menina de 5 anos. A história da Agnes Blanco é impressionante como um caso pessoal pode mudar completamente o rumo do direito. Mudou o jogo. A Agnes foi atropelada por uma vagonete de uma manufatura do Estado. O pai dela processou o governo e a pergunta que parou a França foi: quem julga isso? A justiça comum, como se fosse um acidente qualquer, ou a nova justiça administrativa? E essa não era uma pergunta simples, né? De jeito nenhum. Envolvia decidir se o Estado era um cidadão comum ou algo diferente. Entendi. Foi sísmica. Pela primeira vez disseram em voz alta: o governo, quando age em nome do público, joga com regras diferentes das nossas. Não é um vizinho processando o outro. É o cidadão contra a máquina do Estado. E essa máquina precisa de um manual de regras próprio. O direito administrativo é esse manual que nasceu da ideia de serviço público. Uau! Então um acidente trágico deu à luz um ramo inteiro do direito. E, embora a França tenha sido berço, outros países foram adicionando seus próprios temperos, certo? Sim, foi uma construção coletiva. A Itália ajudou a definir o que é o mérito administrativo, que é a margem de escolha do gestor, sabe? Aham. A Alemanha nos deu princípios como o da proporcionalidade. E o sistema anglo-americano, da Inglaterra e dos Estados Unidos, trouxe uma ideia oposta à da França, a de que a justiça deve ser uma só para todos.
inclusive para o Estado. Uma ideia que o Brasil, aliás, acabou adotando, como a gente vai ver. Certo, então entendemos de onde veio essa ideia na França. Mas o que exatamente é essa administração pública que precisava de um direito só para ela? Quem faz parte desse clube? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta tem, assim, duas camadas. No sentido formal, é o quem, o conjunto de órgãos, entidades e agentes do governo. A prefeitura, o ministério, o servidor? Isso, mas no sentido material é o quê. A atividade em si de cuidar do interesse público, coletar o lixo, fiscalizar um restaurante, manter uma escola funcionando. E o material que a gente leu faz uma distinção importante. Essa atividade administrativa não é a mesma coisa que a função de governo. Qual a diferença na prática? Pensa assim, a função de governo é o tabuleiro de xadrez estratégico. Decidir entrar numa guerra, criar um novo programa social gigante, vetar uma lei. As grandes decisões. Exato, as grandes decisões políticas, com muita liberdade de escolha. A função administrativa é mover as peças no dia a dia, seguindo as regras do jogo que já foram definidas pela lei. É executar essas grandes decisões. Isso é fundamental. Então, quando o Congresso organiza um concurso para contratar funcionários, ele não está criando uma lei. Ele está administrando a própria estrutura. Ele está movendo as peças. Exatamente. E é por isso que a função administrativa não é exclusiva do Executivo. O Legislativo e o Judiciário também exercem essa função o tempo todo, mesmo que não seja a atividade principal deles. Faz sentido. Eles fazem licitações, gerenciam seus prédios, pagam seus servidores. Tudo isso é função administrativa. Entendi. Foi por ser tão espalhada que foi difícil criar uma definição única para o direito administrativo, né? O material fala de uma verdadeira crise de identidade. Uma crise longa. Tentaram de tudo. Primeiro, a escola legalista, que dizia: é o conjunto de leis e só. Mas isso não explicava os princípios por trás. Ficava muito raso. Muito. Depois tentaram focar só no poder executivo. Mas aí já vimos que isso deixa o legislativo e o judiciário de fora. E imagino que depois do caso Blanco tentaram definir tudo como serviço público. Foi a grande aposta da época. Mas também se mostrou limitada. Nem toda atividade administrativa é um serviço direto ao público. O poder de polícia, por exemplo. No fim das contas, a definição que prevaleceu no Brasil foi a do critério funcional. Que, trocando em miúdos, significa o quê? Significa que o foco não é quem está agindo, mas o que está sendo feito. Se a atividade é de administrar, de executar a lei para o bem comum, então o direito administrativo se aplica. Certo. Não importa se é a Presidência da República, o Congresso Nacional ou uma agência reguladora. A função é a mesma e as regras são as do direito administrativo. É a definição mais inteligente porque ela abraça a complexidade da máquina pública. Faz todo o sentido. Agora, se esse é o jogo, de onde vêm as regras? Quais são as fontes que dizem o que o administrador pode ou não pode fazer? A fonte número 1, a principal, sem dúvida, é a lei. No direito privado, entre pessoas, a regra geral é: tudo que não é proibido é permitido. Certo. No direito administrativo, a lógica se inverte. O gestor público só pode fazer o que a lei expressamente autoriza ou determina. A lei é a corrente que prende o poder do Estado. E quando a gente fala lei, é em sentido amplo. Vai da Constituição até um decreto municipal. E além da lei escrita, onde mais os juízes e os gestores buscam respostas? Aí entram as fontes secundárias, a doutrina, que são os livros e artigos dos estudiosos, que ajudam a interpretar a lei. A jurisprudência, que são as decisões repetidas dos tribunais sobre o mesmo tema, sabe? Criando um entendimento consolidado. E até os costumes em alguns casos. Mas a jurisprudência no Brasil ganhou um superpoder recentemente, não é? As súmulas vinculantes. Exatamente. Tradicionalmente, uma decisão judicial vale para aquele caso específico. Mas as súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal são diferentes. Elas funcionam quase como uma lei. Tem força obrigatória para todos os juízes e para toda a administração pública do país.
Pode dar um exemplo prático? O mais famoso, eu acho, é a súmula vinculante 13 sobre o nepotismo. Não existia uma lei federal clara proibindo a contratação de parentes em todos os níveis do governo. O STF, analisando vários casos, editou essa súmula que, na prática, criou uma regra geral e obrigatória. Ela não apenas interpretou, ela inovou, ela criou uma obrigação que antes não existia de forma tão explícita. Entendi. Certo. Agora o ponto final e talvez o mais prático de todos. Quando um cidadão e o governo entram em conflito, quem dá a palavra final? Vimos que a França criou uma justiça especial só para isso. Como funciona no resto do mundo? Basicamente, existem esses dois grandes modelos. O francês, da dualidade de jurisdição, onde a justiça administrativa e a justiça comum são mundos separados e independentes. A decisão da justiça administrativa é final e não pode ser revisada pela comum. Espera um pouco. Criar uma justiça especial só para o governo, isso não parece dar a ele uma vantagem? É como deixar o time da casa apitar o próprio jogo. Por que eles acharam que isso era uma boa ideia? A lógica deles, baseada na separação de poderes, é que um poder, o judiciário, não deveria interferir no outro, o executivo. Eles acreditam que juízes especializados em administração julgam melhor e mais rápido esses casos. Certo. O outro modelo, o inglês, pensa o exato oposto. Que seria a jurisdição única. Isso. Nesse sistema, só existe um poder judiciário. Ele tem o monopólio da última palavra. A administração pode ter suas instâncias de recurso, claro, mas se o cidadão não concordar com a decisão final, ele pode bater à porta do judiciário, que vai ter o poder de rever tudo. E o Brasil, qual caminho seguiu? O Brasil adotou o sistema inglês, o da jurisdição única. A nossa Constituição é taxativa sobre isso. É aquele famoso princípio que a gente sempre ouve falar de que a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça a direito. A porta do fórum dá sempre aberta. Basicamente isso. Não importa quem tenha te prejudicado, nem mesmo se foi o próprio governo. Então, quando a gente ouve falar em coisa julgada administrativa, isso não significa que o caso está encerrado para sempre? De jeito nenhum. Significa apenas que o assunto se esgotou dentro da administração. O processo interno acabou. Mas o cidadão ainda pode levar a mesmíssima questão para ser analisada do zero pelo Poder Judiciário. A única coisa julgada de verdade que encerra a discussão é a judicial. Que resumo da ópera. Saímos de uma desconfiança pós-revolucionária na França, passamos pela história trágica de Agnes Blanco, que virou pilar de um novo direito, e chegamos ao sistema brasileiro, onde a palavra final sobre os atos do governo é sempre do judiciário. O fio que parece conectar tudo isso é que o direito administrativo nasceu para ser uma amarra no poder do Estado. Uma amarra absolutamente necessária. Ele existe para garantir que o poder seja exercido em nome do povo e não contra o povo. E isso nos leva a uma reflexão final, um ponto bem crucial que o material nos apresenta. E qual seria? No Brasil, o juiz pode anular um ato administrativo se ele for ilegal. Mas, em respeito à separação dos poderes, ele geralmente não pode analisar o mérito, ou seja, se a decisão do gestor foi a melhor possível, a mais inteligente ou a mais conveniente. Certo. O juiz checa se a regra do jogo foi seguida e não se a jogada foi genial. Uma distinção crucial para o equilíbrio entre os poderes. E que levanta uma questão provocadora. Se a justiça só pode garantir o piso, que é a legalidade, mas não pode julgar a sabedoria ou a eficiência de uma decisão, que outros mecanismos nós temos como sociedade e dentro do próprio Estado para garantir que a administração pública seja não apenas legal, mas também excelente. A legalidade é o ponto de partida, não a linha de chegada. A busca por essa administração de qualidade é um desafio que vai muito além dos tribunais.